Fala nação, uma excelente segunda-feira, uma boa semana e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazendo essas últimas informações e a repercussão dessa vitória do Mengão contra a equipe do Madureira pelo placar de 3-0 e também já de olho nessa final da Recopa, quinta-feira no Maracanã contra a equipe do Lanús. Estou trazendo um corte com essas informações, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com... Falar da vaia, da vitória e da vaga do Flamengo depois dos 3-0 sobre o Madureira. A mesa protesta com o termo vaga, que a vaga não está decidida ainda, que muita coisa pode acontecer. Isso aí é... Okay. Vai ter uma formalidade no próximo fim de semana. Perfeito. E muita gente se impressionou com o time que acabou de ser campeão brasileiro e da América ser vaiado por sua torcida ontem no estádio, antes de começar o jogo e no intervalo. Dá uma olhada. Eu não estou no lado de quem se impressionou com isso, muito pelo contrário. Eu fui procurar textos sobre vaia no Maracanã, do maior influenciador da mídia esportiva aqui do nosso país em todos os tempos, que é o Nelson Rodrigues. Eu vou ler um trecho de uma crônica. Eu não achei a crônica específica na qual ele afirma que no Maracanã se vai até minuto de silêncio e mulher nua, mas eu achei uma outra, de 17 de junho de 1969. O Brasil, na despedida do Gilmar, goleiro, atuava contra a Inglaterra, atual campeão do mundo, com Pelé, Gerson e companhia, o time que pouco tempo depois encantaria o mundo no tri. E virou 1-0 a Inglaterra. E a torcida vaiava a seleção brasileira. Escreveu o Nelson Rodrigues 5 dias depois do jogo. O diabo é que o povo vaia sem querer. Vai automaticamente. Sim, o povo morreria de tédio e frustração se não pudesse vaiar qualquer coisa, inclusive minuto de silêncio. Esse é o trecho de uma crônica do Nelson para esse jogo. O Brasil vira a partida, depois é uma festa no Maracanã, como ontem, inclusive. Então, assim, eu vejo muita gente criando teses de que essas vaias hoje têm a ver com a cultura dos influenciadores, que inflamam a arquibancada. Mas muito antes de existir a internet, o Nelson Rodrigues já escrevia sobre vaias e a seleção brasileira com Pelé em campo no Maracanã. E nos anos 50, se não me engano, eu vou ser impreciso, o Brasil teve um ponta-direita chamado Julinho Botelho. Sim, Julinho Botelho. Foi um ídolo da Fiorentina, na Itália, e só que no meio do caminho tinha um Garrincha. E o Julinho Botelho começa a jogar uma partida no Maracanã, todo instante, ele tocava na bola, vaia. Tocava na bola, vaia. Só que o Julinho Botelho jogava muita bola. Muita bola. E daqui a pouco E aí as vaias se transformam em aplausos. Então a cultura da vaia sempre fez parte do Quem nunca? Do Maracanã. Vários rubro-negros, o André Rocha, colunista também, me marcou num post que o seu time foi vaiado 83, contra... Exato, em 83. Adílio Pipoqueiro, Isso. Júlio Bailarino. Eu recebi também, mas isso aí é a reação normal. Isso é culpa... Era culpa nossa e a culpa deles. Perfeito. Foi eles que fizeram Perfeito. a torcida ser exigente dessa maneira. Porque quando você vê o time, né, de outubro, novembro, dezembro do ano passado ter uma atuação como teve como o Lanús, naturalmente o cara fica frustrado, né? Eu não vou sentar na televisão para ver meu time fazer... Ou no caso, foi domingo à noite no Maracanã, pagou ingresso, que é caro, se deslocou, dedicou o tempo dele... e assim, qual a expectativa hoje? Showtime, de um time mágico, incrível. Achou que o time não correspondeu à expectativa, vaiou, chamou de sem vergonha. Os jogadores do Flamengo não se impressionaram com isso. O Arrascaeta deu uma declaração de que encarou com normalidade aquilo, Felipe Luiz também, porque está muito na cultura rubro-negra isso. Mas você sabe qual foi a reação maior dos jogadores? A não divisão de comemoração do gol com a galera. De La Cruz, Arrascaeta
e Luiz Araújo. Eles não foram comemorar Não, como eles comemoraram normalmente entre eles ali, dividir a alegria do gol com a galera. Essa foi a resposta. Pelo menos eu vi. Não, essa Pelo menos leitura, eu vi a assim. leitura é perfeita. Eu vi Essa assim. leitura Me chama a atenção, só botar chamaram de aí. sem vergonha, estão vaiando. Tá bom, a gente vai fazer o gol e não vai comemorar com essa vocês. leitura é importante. Pelo menos eu vi dessa forma. Não, também, eu concordo. Não foram comemorar com a torcida. Mas, pô, o cara tava te vaiando. Sem vergonha. Vou fazer o gol, vou lá. O De La Cruz faz o chute, ele abraça o Arrascaeta ali, coisa e tal. E... O próprio Arrascaeta. Vai lá, pega a bola no meio campo e não dá nem um tchau lá. Entendeu? Mas isso é normal. É lógico que o primeiro tempo ontem... Verdade, maestro. O melhor jogador foi o Negrete, não? O goleiro? Neguete. Neguete pegou umas 2 ou 3 bolas. Se uma daquelas bolas entra no início, é todo outro jogo, entendeu? Mas aí não faz o gol, a torcida já está com aquela ideia ainda da última quinta-feira, do jogo contra o Lanús. O time não está jogando bem, é um fato indiscutível. O Flamengo não está jogando bem. Não está. E a torcida cobra a altura da qualidade do elenco. E assim, cada torcida é de um jeito. Ah, mas a do Corinthians... Amigo, cada torcida é de um jeito. Na realidade... da torcida rubro-negra hoje, não é o crédito pelo ontem, eles querem o amanhã. E esse time não entregou ainda esse ano. E as retóricas quase todas estão construídas em cima da expressão time sem vergonha, que talvez seja exagerada realmente, né? É difícil você, depois da temporada que teve o Flamengo, entrar em campo e ouvir um grito de guerra como esse, né? Ser chamado de time sem vergonha. Mas é que é difícil para o torcedor entrar no estádio e gritar: seu Felipe, por gentileza, né? Não, cara, não tem canto que encaixe melhor do que dar no meio dos caras para ver se eles acordam. Talvez seja até um gesto de amor do próprio torcedor, tentando chacoalhar os jogadores. Cara, mas eu nunca vejo mal que vem da arquibancada. Eu também, o torcedor é isso, cara. Ele grita time sem vergonha uma hora e no minuto seguinte ele tá gritando que ama o jogador. Quinta-feira ele vai sair do Maracanã, o Flamengo conquista a Recopa Sul-Americana, esse torcedor sai do Maracanã em êxtase. Sim. E exaltando todos esses jogadores que no último domingo... Essa variação do humor do torcedor, o único compromisso que o torcedor tem prioritariamente é o resultado, é a vitória. Se essa vitória puder vir acompanhada de uma boa atuação, melhor ainda. Mas o compromisso básico do torcedor é com a vitória. E não creio, sinceramente, é por isso que é muito bom quando a gente volta no tempo, que o comportamento do torcedor seja determinado por esse ou aquela pessoa. Não. Olha, o Brasil virou contra a Inglaterra e olha como o Nelson concluiu a crônica dele, depois da virada, né? O berro colossal inundou a cidade. Olé, olé, olé. Saldanha mandava parar. Não queria que o inimigo crescesse na humilhação, mas a loucura instalara-se no estádio Mário Filho. É isso. Eram 100 mil pessoas ébrias de olé. E súbito, depois da crudelíssima exibição, Gerson estica uma bola comprida para Pelé. O criolão dispara e quase entra com bola e tudo. Depois do jogo, a multidão saiu em plena embriaguez. É isso. Muitos dias já se passaram e ainda sentimos a ressaca triunfal do Olé. Futebol. Tá xingando uma hora e alucinadamente amando o cara que você xingou um minuto depois. Às vezes é um time, às vezes é um jogador naquele time que toca na... Se o cara não tiver uma estrutura para suportar aquilo, ou se também o time dentro de campo não conseguir construir um cinturão de solidariedade, estamos no jogo, estamos juntos, vamos nessa. Isso aqui não foi criado pelos malvados influenciadores. Isso aqui é futebol desde antes da internet. Eu me lembro também que em 1970 a seleção brasileira faz um amistoso em São Paulo, já com o Zagallo, se não me engano. E o Paulo César Caju foi vaiado durante os 90 minutos. Você sabe o que é ser vaiado no Morumbi durante 90 minutos? Paulo César tocava na bola, driblava, porque o Paulo César jogou muita bola, driblava, tocava, passava e não tinha jeito. Vai. E aí você tem que... Agora, as sutis respostas, como o olhar aguçado do Léo observou. Fizemos gol? Não, vamos lá, vamos comemorar, valeu, pá. Isso foi uma sutil resposta. Sim, que eu não tinha reparado. Exato, aí é o olhar de quem já teve lá. E de quem conhece como poucos essa cultura de arquibancada rubro-negra. Vamos ouvir o que diante dos microfones falaram o Felipe Luiz e o Arrasca sobre esse momento aí do time sem vergonha. Dá uma olhada. Eu lido muito bem com
com a pressão e com as críticas. Sempre lidei toda a minha carreira, esportivas, né? As outras não tanto, mas as esportivas, quando o time não performa e eu leio e vejo, escuto as críticas, são naturais, fazem parte desse cargo que eu ocupo hoje. Eu sei bem aonde eu tô. Se eu não fosse um cara, se eu fosse um cara conformado, um cara que não estaria aqui, porque na verdade, cada vez que eu vou ali no campo e fico em pé na beira do campo, tudo que eu conquistei eu coloco a jogo, porque eu tá ali, posso ser chamado de burro, de 1000 coisas, ser xingado pelo torcedor e apagar tudo que eu já fiz no clube como jogador e como treinador também. Mas eu não tenho medo disso, eu confio muito no que eu faço, acredito muito em mim, sou um cara muito ambicioso, amo o meu clube, amo onde eu estou, amo trabalhar aqui com esses jogadores e amo também a cobrança e a pressão que eu vivo, porque isso me deixa vivo, me desafia mais e pode ter certeza, nunca trabalhei tanto, nunca me esforcei tanto como nesses momentos agora que estamos passando por essa fase difícil. Porque eu quero muito reverter essa situação, quero que o time possa voltar a performar e que a torcida cante o campeão voltou, para a gente poder ter essa comunhão com o torcedor de novo, que nesse momento não está. A pressão no Flamengo eu nunca vi em outro lugar, nunca vi em lugar nenhum, talvez no Real Madrid tem essa pressão que tem aqui, a nível mundial, alguns outros clubes aí no mundo, a pressão local é uma coisa incrível, mas assim, todo mundo que vem para cá já sabe que é assim. Todo mundo que vem para cá já sabe o desafio que é. Mas eu sinceramente, me fez refletir muito tudo isso. Eu acho que o problema, entre aspas, não é excesso de crítica. É o excesso de elogio quando as coisas vão bem. Que eles te colocam em tal patamar que tu não está preparado para a caída quando você cai. Isso aconteceu comigo no primeiro ano aqui, quando eu tive uma lesão do joelho e o meu final de 2019 foi ruim. E quando eu lia tudo que eu estava lendo, eu falava, caraca, esqueci como se joga futebol, não sei mais. E reverti a situação rápido depois, consegui dar a volta por cima, mas eu passei por um momento bem complicado. A gente sabe mais que ninguém que futebol é momento, o que passou fica para trás. 2026 agora, esquecer tudo que já aconteceu. Principalmente nós já sabemos que estamos abaixo do que a gente tem que estar. Como conversamos com os jogadores, já falamos no vestiário, com todo mundo. É momento de trabalhar tranquilamente, voltar a jogar melhor, a ter melhores atuações, porque praticamente foi esse time que ano passado conquistou quase tudo. Assim que, como falei, treino, trabalho e dedicação. Sobre as vaias no intervalo, totalmente a gente entende. Nesse momento que nós vivemos, claro que os jogadores precisam de carinho, eu não posso pedir isso, eles têm que demonstrar no campo a vontade total para que o torcedor consiga sentir essa conexão, essa comunhão com eles, para poder devolver o carinho e torcer pela equipe, mas eles precisam muito de carinho. Nesse momento a gente está digamos assim, carentes, né? Mas é uma culpa nossa, porque realmente nós somos os que temos que fazer a torcida voltar a nos apoiar, mas realmente é difícil quando está esse ambiente, o jogador poder ter confiança para fazer as ações. Achei a fala do Arrascaeta de uma maturidade absurda, entendendo o contexto onde ele está. Já está há 6 anos no clube, quer dizer, já sabe exatamente como é que a coisa funciona, né? E ontem passou pela entrada dele e do Luiz Araújo exatamente a subida de... A que se deve, maestro, essa oscilação ruim do Flamengo nesse ano? Eu acho que é a questão física. Física? Por exemplo, o Flamengo sempre... O ano passado, né? Falar daqueles 3 meses, outubro, novembro, dezembro. Foi o período onde fisicamente os caras estavam voando. Então, a marcação do time, ela foi impecável na maioria dos jogos onde o time realmente teve, vamos dizer, resultados excepcionais. Principalmente na final da Libertadores, quando o Palmeiras não conseguiu chutar uma bola ali no o time gol. teve uma atuação impecável. Então, quando esse time estiver fisicamente em forma, ele vai voltar a jogar. Só que parece estar demorando em função do planejamento, que teve que ser acelerado por causa do Campeonato Carioca, tal, daquelas coisas ali.
E isso tem. Ele está procurando fazer um revezamento entre as equipes, entre os jogadores, para que todos possam chegar. Ontem já deu alguns lampejos durante o segundo tempo, né, de alguma coisa que já tinha sido feita antes. Só que, para mim, deve, principalmente, ao Arrascaeta. O Arrascaeta, o ano passado, ele foi o melhor jogador disparado. O segundo semestre dele artilheiro. Né? E esse ano ele ainda não engrenou. Ontem ele fez pelo menos meia hora de um bom futebol. Né? O Luiz Araújo fez, quando entrou, também meia hora de um bom futebol. E eu acho que o processo vai ser lento. A gente tem um presente para vocês. André, só acrescentaria o seguinte para encorpar o que disse o Léo. O título da Recopa Sul-Americana quinta-feira, que é absolutamente possível, embora o Flamengo tenha perdido o primeiro jogo por 1-0, ele já muda um pouco a percepção. Não, vai ser como a crônica do Nelson. Você vai sair da vaia para euforia. Se jogar bem, se golear... Já muda um pouco a percepção. Óbvio. Mas o Arrascaeta chegou a 100 gols pelo Flamengo. E a gente vai fazer uma lista assim, de 10 gols marcantes. Eu não tenho a pretensão de dizer que a gente escolheu os 10 gols mais legais ou importantes, porque são muitos gols. A gente fez uma lista aqui de 10 destes 100 gols para vocês curtirem, dar uma olhada. Primeiro deles na Supercopa Rei de 2021, Flamengo 2, Palmeiras 2. Era o segundo gol do Flamengo. Agora, Brasileiro de 23, reta final, Flamengo ainda brigando pelo título. A Arrascaeta fez contra o Fluminense no Maracanã, deixou o Nino no chão e bateu no canto esquerdo do goleiro. Agora contra o Vasco, Carioca de 23, marcou o primeiro na vitória de 3-2. Contra o Galo agora, oitavas da Copa do Brasil de 22, jogo da volta. Ele fez os 2 do Flamengo no Maracanã, decidindo a classificação que viria a terminar com o título. Contra o Cruz Azul, na Copa Intercontinental, em dezembro. Ele marcou também 2 vezes contra o Cruz Azul. Marcou o gol da vitória sobre o Vélez na Argentina, na Libertadores de 21. Semifinal. Na edição seguinte, anotou essa obra-prima fora da área na Argentina, contra o Tajeres. Agora contra o Corinthians, quartas de final da Libertadores em São Paulo. Na estreia do Jesus, no Maracanã, em 19, essa pintura numa goleada às 11 da manhã esse jogo, para cima do Goiás. De bicicleta. E esse contra o Ceará, na vitória de 3-0. 10 gols de Arrasca, para vocês terem uma noção do que são estes 100. Todos eles possíveis de moldura, né? Sim. Não tem, é impressionante o refinamento, a maneira como acaba, tem esse de bicicleta, tem o contra o Vélez, enfim, todos eles você pode, se quiser, moldurar. Na medida em que ele também, do ponto de vista físico, fosse se sentindo cada vez mais à vontade, evidentemente isso contagia o desempenho coletivo. A ansiedade de quem torce, ela tem que ser uma, mas a ansiedade de quem comanda, de quem gerencia e de quem está ali na equipe tem que ser outra. O que não pode é você virar refém do que diz a arquibancada. Aí você não gerencia. Essa, para mim, é a grande questão. Se você vira refém do que está dizendo a arquibancada, primeiro você revela a sua baixa convicção. Cobrar, dizer o que está acontecendo, estamos bem, não estamos bem, perfeito. Você não pode virar refém do humor da arquibancada, porque o humor da arquibancada varia muito. O humor da arquibancada hoje, a arquibancada do Flamengo, ela tem um jeito. Quinta-feira, 11h30 da noite, ela pode estar de outro jeito completamente diferente. Futebol. Exatamente. Ainda bem que é assim. E vou trazer aqui agora uma matéria do GE trazendo algumas informações de bastidores do Flamengo. Abre aspas para a matéria. A vitória por 3-0 sobre a equipe do Madureira pode ajudar a aliviar um ambiente que se tornou uma panela de pressão no Flamengo nas últimas semanas, seja por cobranças da torcida, da diretoria ou insatisfação com algumas medidas do dia a dia. O clube tenta administrar o clima às vésperas do segundo jogo da final da Recopa Sul-Americana. No último sábado, o presidente BAP esteve no Ninho do Urubu. Na sexta, a delegação teve folga após o retorno do jogo da Argentina. No CT, o dirigente teve reuniões com comissão técnica, o diretor de futebol José Boto e o elenco. O tom foi de fortes cobranças depois de um começo decepcionante nessa temporada. A diretoria entende que investiu alto e conseguiu a manutenção do elenco, portanto,
os resultados deveriam ser melhores. O Flamengo perdeu a Supercopa do Brasil para o Corinthians e correu sério risco de eliminação no Campeonato Carioca. Cabe ressaltar que os encontros do presidente com Felipe Luiz e Boto são periódicos. Quando não são presencialmente, acontecem de forma virtual. BAP costuma ir ao Ninho a cada 10 dias. No entanto, essa foi a reunião mais dura desses últimos tempos. BAP tem sido figura mais frequente em decisões relacionadas ao futebol. O presidente participou da negociação de Lucas Paquetá e ordenou o retorno dos jogadores da equipe principal ainda no Carioca para os clássicos contra o Fluminense e Vasco da Gama. Na renovação de Felipe Luiz, ele também apareceu na negociação. Todo o processo gerou desgaste entre as partes. Em certo momento, o treinador se sentiu exposto. Nos 3 gols sobre a equipe do Madureira, quase não houve comemoração entre os jogadores, que foram discretos. A pressão chegou também às arquibancadas, que cobraram antes mesmo de a bola rolar. Os jogadores entenderam que o momento não pedia festa. Enfim, momento de cobrança, e precisava realmente de uma cobrança no time. A postura nesses últimos jogos, o desempenho tem sido muito ruim. E precisa reverter essa situação no Maracanã para pelo menos já levantar esse primeiro caneco nessa temporada de 2026. Investimento tem, os jogadores têm tudo do bom e do melhor, comissão técnica também tem tudo do bom e do melhor. Então tem que mostrar o resultado dentro de campo. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, nação!